Fala pessoal, tudo bem? Luciano Nogueira aqui. Vou gravar um vídeo para vocês rapidinho falando sobre transmissão de aulas. Recebi algumas mensagens pelo direct de pessoal de escolas, até de outros estados do Brasil, perguntando como é que a gente está fazendo a nossa transmissão aqui e pedindo dicas para como fazer isso lá. Lembrando que tem escola de outros estados que ainda não abriu, que está abrindo aos poucos, que está fazendo EAD ainda, nem todo mundo está na mesma situação da gente aqui. Então decidi fazer um vídeo, deve ser útil para quem está abrindo escola agora, montando EAD agora, mas também para quem ainda não está satisfeito com o seu modelo. A gente tem operado aqui na escola já desde o início, desde o dia 8 de fevereiro, e tem funcionado bem, tá? Então vamos lá, a gente vai falar de 5 coisas que são muito importantes para uma transmissão. E aí eu vou dando as dicas aqui para vocês do que a gente precisa fazer para ter uma boa transmissão. Mas antes de falar dessas 5 coisas, eu já vou alertar que a gente não está buscando qualidade, tá? Aí você vai falar, ué, Luciano, por que você não está buscando qualidade? Porque em alguns pontos aqui, especialmente, não em todos, mas em alguns pontos, se a gente for atrás da melhor qualidade, a gente inviabiliza o trabalho, e eu vou explicar para vocês por quê. Então segura aí comigo. Primeiro ponto, e nesse a gente não está buscando qualidade, a gente tem uma diferença entre softwares. A gente vai falar primeiro de softwares. Existem softwares de transmissão e existem softwares de comunicação. O que são softwares de transmissão? Qualquer plataforma de webinário que você buscar, se você for atrás de um Eventus, ou até o próprio YouTube, ou Twitch, são plataformas de transmissão. Nessas plataformas, o foco é a qualidade. Você quer a melhor qualidade de imagem, você quer a melhor qualidade de áudio, e você paga um preço para ter isso. O preço é uma conexão melhor de internet, um computador muito mais poderoso, o que, para uma escola que vai precisar transmitir 10, 12, 15, 20 aulas simultaneamente, inviabilizaria, tá? A outra opção são os softwares de comunicação. E aí a gente tem Zoom, tem Google Meet, tem Microsoft Teams. Eles não te entregam uma qualidade tão boa de áudio e vídeo, mas eles possibilitam essas conexões simultâneas. Eles consomem menos internet, menos banda de internet. Então a gente acabou optando por um software de comunicação. Aqui na escola a gente usa o Google Meet e está funcionando super bem. Você consegue jogar a imagem, você consegue compartilhar a tela, você consegue mandar o áudio bem, sem as demandas de um software de transmissão. A desvantagem bônus do software de transmissão é o delay. Softwares de transmissão, como eles mandam mais informação, normalmente eles têm um delay maior. Então, quando você usa um software de comunicação, como eu já falei, o Google Meet, Microsoft Teams ou o Zoom, por exemplo, você tem menos delay, você melhora a qualidade da interação. Então, entendeu? Não estamos atrás de qualidade de som e imagem. A aula pede algo um pouco diferente disso aí. No segundo ponto, a gente vai falar sobre microfones, tá? Os microfones, e aí a gente fica um pouquinho mais técnico, você tem microfones de 2 modelos, basicamente. Você tem 2 tipos de microfone. Eu não vou explicar como cada um funciona, mas você tem um microfone, que é aquele microfone que a gente está acostumado, né? Que a gente vê, às vezes, professor de cursinho usando, segurando na mão. A gente vê o pessoal apresentando evento, chamando criança do outro lado da escola. Aquilo é um microfone dinâmico, tá? Ele é uma bobina lá com um ímã, e é assim que ele capta o som. O microfone dinâmico, ele sempre foi muito usado em escolas, principalmente escolas de ensino médio, cursos, porque ele não é tão sensível assim, você não precisa se preocupar tanto com acústica, você não precisa se preocupar tanto com ruído. Ele pega o que está mais próximo ali, a fonte de som que está mais próxima, né? E as fontes de som que estão mais distantes, elas ficam bem amenas, bem diminuídas. E isso é uma vantagem, teoricamente, para uma escola, tá? O microfone condensador, que é outro tipo de microfone, ele já é muito mais sensível, né? Ele já tem algo ali dentro dele que vibra com o som. Então, se você for pegar um cantor que precisa fazer algo mais sutil com o microfone, um cara que canta jazz,
ou vai fazer uma gravação em estúdio, que é o máximo de qualidade, você vai usar um microfone condensador. Ele é, entre aspas, ruim, porque você precisa se preocupar mais com a acústica e se preocupar mais em não deixar outros sons invadirem, e a gente sabe que sala de aula às vezes pode ser um pouco barulhento. Mas no nosso caso, a gente optou por um microfone condensador. Por quê? Porque normalmente o microfone dinâmico, por precisar dessa proximidade, o professor vai estar segurando esse microfone o tempo todo, o professor vai estar com esse microfone próximo à boca o tempo todo, e nesse momento isso foi uma coisa que a gente quis evitar. O microfone condensador a gente consegue colocar em cima da mesa, virado para o professor, para onde o professor vai estar, e a gente consegue eliminar qualquer contato do professor com esse microfone. E aí, a dica extra aqui é que o ideal é que esse microfone condensador seja um microfone de suporte, de mesa. Quando vocês veem aqueles microfones presos na roupa, né, aquele microfone de lapela, aquele microfone é um microfone condensador, mas o problema é que ele fica preso aqui. Então, a cada troca de aula, a gente teria que fazer uma troca do microfone, a gente teria que fazer uma higienização do microfone, e a pessoa ou estaria presa por um fio ou estaria tendo que de tempos em tempos trocar bateria, o que para uma rotina de escola, uma rotina de sala de aula, complicaria bastante. Então, o que a gente optou aqui e tem funcionado bem é utilizar um microfone condensador no suporte, na mesa. Como a gente tem um número reduzido de alunos na sala de aula, na escola, a questão do ruído não tem sido um problema, né? A questão do ruído seria um problema com turmas maiores. Para a gente aqui não está sendo um impeditivo. Então a dica é tentar usar um microfone condensador, porque você também tem essa vantagem de eliminar o contato do professor com o equipamento. O terceiro ponto é a câmera. E aí a câmera a gente tem também 2 modelos básicos de câmera que a gente pode usar para fazer streaming, para fazer transmissões ao vivo. Você pode usar uma câmera profissional, uma DSLR, né, uma câmera que você usa para tirar boas fotos, que você usa para fazer bons filmes, uma câmera que filma em 1080, em 4K, uma câmera mesmo, com cara de câmera antiga. E essa câmera, ela vai te dar uma qualidade imensa, né? Vai te dar uma qualidade maravilhosa. Os principais YouTubers usam esse tipo de câmera, os principais streamers da internet usam esse tipo de câmera. Ela tem uma série de recursos que câmeras mais simples não têm, e você também consegue conectá-las ao computador através de uma placa de captura e fazer as suas transmissões com essa câmera. Do outro lado, você tem uma câmera mais humilde, mais simples, mais modesta, que é uma webcam. É aquela câmera que a gente usa tradicionalmente nos nossos computadores. E aí eu vou te falar o seguinte, a gente de novo vai fugir um pouquinho da qualidade. Por quê? Porque para eu usar uma DSLR, uma câmera dessa de alta qualidade, eu precisaria ter uma placa de captura em cada um desses computadores, ou interna ou externa. E isso, além de ter um custo muito alto, o custo da câmera é alto, uma câmera dessa vai custar ali R$2.500, R$3.000 no mínimo, a placa de captura tem um custo alto, e de novo eu ia bater na questão que eu já bati no software, que é a necessidade de enviar essa imagem com essa qualidade toda. Eu conseguiria captar a imagem com a qualidade, mas eu não conseguiria enviar essa imagem. E no último ponto eu vou explicar a limitação de internet que a gente tem, que é a principal, que faz a gente tomar todas essas decisões, tá? Então, a gente vai optar também por uma webcam. Essa webcam pode ser uma webcam HD, ela deve ser uma webcam HD, 1080p, né? Então, você compra uma câmera dessa por R$250, R$300, R$400, R$500, muito mais barata do que uma câmera, do que uma própria webcam 4K, que você vai pagar R$1.200, R$1.300, ou uma câmera DSLR, uma câmera, um cara de câmera fotográfica mesmo, das antigas, que você vai pagar ali R$2.500, R$3.000. E ela é uma câmera que joga uma qualidade boa de imagem, ela joga uma imagem em alta definição, mas ela torna também viável todo esse processo. Aí você pode me perguntar, mas Luciano, as câmeras, as webcams, elas já não têm um microfone embutido? Tem um microfone embutido, mas aí a gente vai para uma limitação da própria webcam. Esse microfone ele foi pensado para essa distância, por exemplo, que eu estou aqui de vocês. Nessa distância ele funciona bem, tá? Mas para um ambiente de sala de aula, a qualidade não fica boa.
por isso que a gente opta por não utilizar o microfone da câmera. Já que eu estou falando do microfone da câmera, eu vou dar uma paradinha aqui para falar mais uma coisa sobre o microfone que eu esqueci de falar para vocês. Vocês têm dois tipos básicos de conexões de microfone, duas formas que a gente conecta o microfone no computador, no telefone celular, onde quer que seja. A primeira delas é a tradicional, é aquele pininho, né, que a gente chama de P2, que é aquele pino redondo que entra no computador, que entra no telefone. Quem tem Android aí ainda tem esse pininho P2 para utilizar. Qual é o problema? Por que eu acho que você tem que fugir de um microfone com um pino P2 e dar preferência a um microfone que tem uma entrada como essa aqui, uma entrada USB, ou como essa aqui, que também é USB? Porque a maioria dos computadores, que não são aqueles computadores mais caros, que não são aqueles computadores para quem gosta de jogos mais sofisticados e tal, esses computadores têm placas de áudio muito limitadas, eles têm entradas de áudio muito limitadas e eles vão fazer você perder muita qualidade de áudio. Então, sempre busque um microfone que já jogue o sinal para o seu computador no formato digital, já jogue através de um cabo USB, porque isso vai fazer com que a qualidade seja exponencialmente melhor, tá? E, ao contrário do que a gente possa imaginar, do que algumas pessoas possam imaginar, o que vai ajudar o teu aluno a manter a atenção na aula não é tanto uma imagem, até porque boa parte da aula o professor está compartilhando tela, está mostrando alguma imagem para o aluno, mas é a qualidade do áudio. Se a gente estiver assistindo um vídeo com áudio ruim, fica muito mais complicado a gente prestar atenção, fica muito mais complicado chegar até o final. Então, vamos focar numa qualidade de áudio boa. Para isso, utilizar um microfone que já tem uma conexão USB, tá? E aí, gente, falando de computador, né, a primeira coisa já é essa questão do microfone. Então, se você está usando um notebook um pouco mais caro para fazer essas transmissões, provavelmente ele já tem um conversor de áudio de digital para analógico melhorzinho, mas ainda assim a qualidade com USB vai ser superior. Outra coisa que a gente tem que prestar atenção no computador é a capacidade de processamento. Você não precisa de um super processador. Por quê? Porque a gente já está usando um software de comunicação, porque a gente já está usando um microfone com porta USB, porque a gente está usando uma webcam e não uma DSLR e não uma câmera mais sofisticada. Então a gente tem uma qualidade suficiente para enviar isso tudo para os alunos e a gente consegue isso com a capacidade de processamento boa. Não precisa ser excepcional, não precisa ser um ultra processador, como se você estivesse renderizando imagem, como se você estivesse jogando, como se você estivesse editando vídeo, tá? O mais importante desse computador, sem dúvida, vai ser a memória dele. Tá? A memória desse computador é muito importante. Aí eu vou te sugerir o seguinte: pelo menos 4 GB de memória nesse computador, para que ele consiga fazer todos os processos que ele precisa fazer ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele está jogando uma imagem pela internet, porque ele está abrindo página, porque ele está com o navegador rodando, porque você está navegando simultaneamente, abrindo páginas e enviando muita informação pela sua conexão. Então, pelo menos 4 GB de memória é a memória que a gente precisa nesse computador. Isso aí eu acho que é o principal do computador para ele funcionar bem numa transmissão de aula, tá? E o último ponto, que é o nosso grande limitador, que é o nosso o grande segredo, é a grande diferença desse processo, que a maioria das pessoas não vai perceber até ter problema com isso, é a nossa conexão de internet. Quando a gente vê uma conexão de internet sendo anunciada na televisão, contrate a internet de 30 mega, de 50 mega, de 100 mega, de 200 mega, esses megas todos que estão sendo falados aí, eles são o que importa para o consumidor final. Eles dão para a gente a nossa velocidade de download, a velocidade com que a gente recebe arquivo. Só que o que a gente está fazendo aqui na hora de transmitir a aula não é receber arquivo. A gente recebe, a gente navega na internet, a gente abre vídeo, a gente faz isso tudo.
Mas para isso tudo, 10 MB de internet resolve, 30 MB de internet resolve. O que a gente está fazendo em altíssima escala é enviar arquivos, ao contrário de um usuário comum, de alguém que usa a internet em casa para assistir Netflix, para navegar na internet, para trabalhar, para compartilhar documento, para compartilhar planilha. A gente está usando muito mais upload que essa pessoa. Quando a gente usa uma aplicação como, por exemplo, o Google Meet, a gente está usando ali para transmitir essa aula algo entre 3 e 6 mega de upload nessa nossa conexão. E uma coisa que não aparece nesses anúncios, né? Você vê ali a NET, você vê a Claro, você vê a Vivo, todo mundo falando de internet de 30 mega, 50 mega, 100 mega, é o seguinte: nessas conexões todas, a velocidade de download, ou seja, a velocidade com que a gente recebe arquivo, ela é sempre muito superior à velocidade de upload. Então, é muito normal você ter uma conexão de 30 MB de download e 10 MB de upload, de 50 MB de download e 10 MB de upload, né? Então, quando a gente vai transmitir uma aula, para transmitir uma aula, como eu falei para vocês, a gente precisa de alguma coisa entre 3 e 6 MB de upload. E qual é o problema? O problema é que a gente não está transmitindo uma aula, né? A gente está transmitindo 10 aulas, a gente está transmitindo 15 aulas, a gente está transmitindo 20 aulas. Então, qualquer coisa entre 30 e 100 MB de upload vai ser necessário dependendo da quantidade de aulas que eu estou transmitindo. Então, se eu estou transmitindo 10 aulas simultaneamente, se você pega uma escola que tem, sei lá, uma turma de cada, uma turma de primeiro ano, segundo ano, até o nono, transmitindo aula e mais ensino médio, você tem 12 turmas simultaneamente. Se essas 12 turmas estão transmitindo aula simultaneamente, você está com 12 conexões que cada uma delas vai precisar de entre 3 e 6 MB de upload. Então você vai estar precisando de alguma coisa entre 36 e 72 MB de upload. Nenhuma conexão residencial tem isso. Então você tem que entrar em contato com o seu provedor de internet e você tem que buscar uma solução que te permita ter essa velocidade de upload. E por que eu falei que esse é o grande limitador? Esse é o grande limitador porque isso é o que um software, uma aplicação de comunicação, por exemplo, como o Google Meet, utiliza. Se eu quiser fazer um stream de jogo no Twitch, se eu quiser, por exemplo, fazer uma live no YouTube, e eu quiser colocar na configuração dessa live 1080p com 30 frames, é técnico mesmo, mas é só para a gente entender. Se eu quiser fazer uma transmissão de jogo com alta qualidade, ou se eu quiser fazer uma live com alta qualidade, essa minha demanda, ela sobe. Eu vou precisar de mais velocidade de upload. Por isso que, para usar várias conexões simultâneas, a gente não acha legal, a gente não acha recomendável, a gente não acha seguro. Por quê? Porque se cada aula dessa começar a puxar muito do meu upload, eu posso ter instabilidade em todas as conexões. Eu posso, numa busca por uma qualidade excelente, ter problema para entregar o feijão com arroz. E isso nunca é uma boa ideia. Então, dá pra gente chegar aqui, pegar um computador, que é um bom computador, pegar uma placa de captura boa, um computador com bastante memória, abrir um software de transmissão, um OBS, entrar no YouTube, fazer uma live com um baita microfone, com uma baita câmera. É possível. Só que se você tentar fazer isso em 12 salas simultaneamente, principalmente no horário comercial, principalmente no horário onde todas as outras coisas estão funcionando, você vai ter muita dificuldade e provavelmente você vai deixar de entregar aquilo que você se propôs a entregar em vários momentos. Então, a gente teve que equilibrar esse monte de coisa. Tem que ser algo seguro para o professor. Então, não pode ser um material que tenha que ficar se manuseando o tempo todo, que demande manutenção o tempo todo. Tem que ser algo relativamente simples de usar e de acessar, tanto para o professor conseguir fazer essa transmissão de aula, quanto para o aluno ter facilidade para receber isso em casa. Tem que ser algo com qualidade e tem que ser algo viável, tem que ser algo que uma conexão de internet comporte. Então, hoje no Brasil, pelo que a gente estudou, você consegue ter conexões de internet de 100 MB de upload. Então, se você tem uma demanda ali, como eu falei, entre 30 e 70 MB de upload,
você ter uma conexão de 100 pelo menos é uma boa ideia. Então, você pode dobrar esse link? Pode, mas aí você tem uns outros problemas de infraestrutura interna que eu não vou ousar entrar aqui no vídeo, mas para uma escala de escola, né? Não é só puxar um fio da sala para o quarto e tá tudo bem. A gente às vezes tem que vencer corredores, a gente às vezes tem que vencer andares, mas isso aí é um papo bem mais sofisticado, bem mais técnico para a gente ter outro dia, tá? Então, resumindo aqui, escolha um bom software de comunicação. Por quê? Porque ele vai te dar mais possibilidade de interagir com seus alunos. Ele vai ter um delay menor, ele vai ter uma possibilidade que você fale em tempo real, sem ter que ficar esperando 30, 40 segundos por uma resposta, como acontece nos softwares de transmissão. Então a gente abre mão de qualidade para ter interação com os alunos, o que é muito importante, o que é um grande objetivo das aulas ao vivo. Escolha um microfone que vai te dar uma boa qualidade de áudio, uma entrada USB recomendável, mas que não vai te dar excesso de trabalho na hora de higienizar, na hora de trocar de aula, porque isso também faz com que os alunos percam tempo de aula, isso também é um dificultador. Então, eu recomendo para vocês que vocês procurem microfones condensadores, tá bom? Tenha uma boa webcam para você conseguir mandar imagem para casa. Não use o microfone dessa webcam, não vale a pena. E também não vale a pena insistir em câmeras de altíssima qualidade, porque não vai ser uma boa, tá? Tenha um computador com um bom processador, não dependa da placa de som do seu computador e garanta que ele tenha ali 4 GB de memória. Isso já é o suficiente para você fazer uma reunião através de uma ferramenta como o Zoom ou como o Google Meet com bastante qualidade. E preste atenção na sua demanda de internet. Preste atenção nos números de upload da sua internet e não nos números de download, aqueles que vêm no anúncio. Pergunte sempre. E uma dica extra para a internet é o seguinte: procure uma internet com baixa latência. A latência é o tempo que o provedor demora para te responder quando você solicita alguma coisa dele. Então, locais onde a internet é por satélite, locais onde a internet é por rádio, essa latência tende a ser maior. Então, escolas do interior podem ter um pouco mais de dificuldade para fazer essa transmissão. Quando você tem uma internet por cabo, essa latência é bem menor, como quando você tem uma internet, por exemplo, como a gente aqui, por fibra ótica, essa latência é menor ainda. Então, isso também vai te ajudar a ter uma boa qualidade de transmissão de aula para os seus alunos. Beleza, gente? Acho que isso é o que você precisa considerar para montar uma boa transmissão de aula para os seus alunos. Se você faz diferente, coloca aí nos comentários, eu quero saber, quero aprender com a tua experiência. Se você ficou com alguma dúvida, também coloca aí que a gente continua conversando. Beleza? Um abraço para vocês, fiquem com Deus, até a próxima.